Shalom, shalom, dia feliz, dia abençoado para você. Estamos aqui em mais um devocional e nós vamos compartilhar sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você o livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, esse é Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então aqui está a história onde Paulo chega e vê Pedro sentado, comendo ali, se relacionando com os gentios. Mas quando começam a chegar os da circuncisão, os judeus, Pedro se levanta ali da mesa com vergonha dos gentios e Paulo repreende então a Pedro essa dissimulação. E hoje eu quero conversar com vocês sobre caráter. Qual é o seu caráter? Aqui o caráter de Pedro estava errado, porque caráter todos nós temos, mas nós temos que saber se ele é bom ou se ele é ruim. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Ali Pedro precisou ser repreendido por Paulo, porque ele estava tendo uma atitude errada. Enquanto ele estava ali com os gentios e os judeus não estavam vendo, estava tudo bem, mas quando os judeus chegam, ele já não acha tão legal mais estar com os gentios. E nós precisamos ter cara para entrar, cara para sair. Nós precisamos ser pessoas que, independente da circunstância ou de onde nós estamos, nós devemos ser os mesmos sempre. E caráter são conjuntos de características boas ou ruins que distinguem uma pessoa. Então eu quero falar com você a respeito disso, porque a sinceridade, ela é uma das características do nosso caráter. E sinceridade é sincera, é uma palavra que vem do latim, sine cera, né? Que significa realmente ser sincero, sincera. Antigamente, as pessoas, quando um vaso de barro era quebrado, elas restauravam aquele barro com cera. Só que esse vaso, quando em alta temperatura, a cera se derretia e logo o vaso quebrado era novamente exposto. Então, as pessoas, quando iam comprar um vaso de barro, elas precisavam perguntar se era sem cera, porque o vaso com cera era um vaso restaurado que não duraria por muito tempo. A cera, em algum momento, iria derreter. Então, era um produto falso, era um produto que era para ter sido jogado fora, mas eles reaproveitavam para fazer um novo produto para revender. Mas, na verdade, era um produto sem valor. Então, quando você comprava um vaso com cera, na verdade ele não possuía nenhum valor. E nós precisamos ser essas pessoas sem cera, sinceras, com essa característica no nosso caráter. Uma vez eu fui visitar uma mulher e ela é uma dessas pessoas difíceis de relacionamento, sabe? Que grita, que reclama de tudo, que logo alguma coisa não tá no gosto dela. E eu fui fazer uma visita para ela um dia, foi uma visita muito boa. Naquele dia ela estava tão amável, não reclamou de nada, mas naquele dia tinha uma amiga de infância na casa dela. E essa amiga de infância também era cristã. Então naquele dia tudo que a gente falava, ela falava assim: nossa, tá ruim. Não, mas vai melhorar. Sabe aquele negócio assim que ela ia falar algo ruim, mas ela lembrava da pessoa que estava ali junto com ela e ela acabava remediando a situação. E nós tivemos naquele dia uma tarde muito boa, ao contrário de outras anteriores. Mas por quê? Porque ela se dissimulou.
dissimulou, assim como Pedro estava dissimulando aqui por causa da presença de uma pessoa. Ali ela não estava sendo ela, na verdade ali ela colocou uma cera, uma máscara para representar bem e se fazer de boa para aquela pessoa que estava ali com ela. Mas nesse dia eu quero te dizer, não seja esse tipo de pessoa, que você seja independente de quem está junto com você, porque às vezes nós estamos aqui na igreja, né, junto com os cristãos, a gente levanta as nossas mãos, é glória a Deus, aleluia, muito fogo, muita unção, não é assim? Mas às vezes lá fora, você sai da porta da igreja, se encontra com um amigo que não é cristão, aí você já pode beber uma cerveja, aí você já pode dizer um palavrão, porque na verdade o seu caráter ainda não foi provado. A partir de aqui, Pedro mudou a sua posição depois de ter sido repreendido por Paulo, e nós precisamos também analisar o nosso caráter e ver se nós não estamos agindo como Pedro estava agindo, sendo uma pessoa na frente de alguns, sendo outra na frente de outras. Nós precisamos manter um padrão, manter um caráter, ter a sinceridade no nosso coração, que você seja assim, analise as suas atitudes, que você seja de verdade, que você não seja uma dissimulação, em nome de Jesus.